Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Casa da Mãe Aparecida, também você que, através da TV Aparecida, do Portal A12 da Rádio Aparecida, se coloca conosco neste momento em oração. Hoje, a Igreja, em sua liturgia, nos convida a celebrar a dedicação de uma igreja, a Basílica de São João de Latrão. Poderíamos nos perguntar, mas por que celebrar a dedicação desta igreja? Que importância ela tem para a nossa fé? Vamos fazer uma pequena memória histórica para que o nosso coração possa entender o significado desta celebração e que cada vez mais cresça em nosso coração o amor à Igreja de Cristo e a consciência que pelo batismo nós somos a Igreja do Senhor. Até o início do século IV, os cristãos não tinham tempo para se reunir e para celebrar a fé, principalmente a partilha do pão, a Eucaristia. Porque até o início do século IV, os cristãos foram muito perseguidos. Quantos mártires nós temos desta época? O poder do Império Romano não aceitava a mensagem que os cristãos continuavam ecoando, a mensagem do Evangelho. O amor que Jesus deixou no coração de cada um que nele acredita e que é chamado a continuar no mundo o mesmo jeito de amar com o qual ele amou. Então, até o início do século IV, as pessoas morriam por ter fé em Jesus. As pessoas eram perseguidas porque amavam Jesus. Então, os cristãos se reuniam às escondidas, nas casas. São muitos os lugares na cidade de Roma onde se conserva até hoje a memória histórica das casas onde os primeiros cristãos se reuniam para fazer memória do Evangelho, para celebrar a Eucaristia. Mas no início do século IV, o imperador romano Constantino, até cuja mãe dele é uma grande santa que nós cultuamos, Santa Helena, Constantino se converte à fé. Também expressa o desejo de se fazer cristão. E como imperador, ele permite que haja o culto público dos cristãos. Por isso a Basílica de São João de Latrão é tão importante para a história da fé da Igreja Católica. Porque foi num terreno que o imperador Constantino doou para o Papa Melquides que foi construída a primeira basílica, o primeiro templo de pedra dedicado a Deus para celebrar a fé em Jesus Cristo. E foi na Basílica de São João de Latrão que os papas passaram a viver até a construção depois do Vaticano da Basílica de São Pedro. Então foi no ano 314 que iniciou a construção da primeira igreja, o primeiro templo, porque os cristãos não precisavam mais agora celebrar sua fé escondido nas casas. Agora eles puderam construir uma casa, um templo para Deus, aonde a fé os motivava a se reunir, para fazer memória viva de Jesus e para entender que como cristãos, eles tinham que fazer da fé a força que vence no mundo. Daí a importância da Basílica de São João de Latrão. Ela foi inaugurada em 325 pelo Papa São Silvestre I, Nesta basílica aconteceram 5 grandes concílios ecumênicos da Igreja Católica e é nesta basílica que está a cátedra, a cadeira do bispo de Roma. O bispo que preside todas as igrejas particulares do mundo. Aqui em Aparecida nós temos um bispo, Dom Orlando. E para manter comunhão na igreja, ele está em comunhão com o bispo de Roma, que se chama Papa Francisco. E a catedral do bispo de Roma é a Basílica de São João de Latrão. Lá está a cadeira, da onde o Papa, bispo de Roma, preside na caridade todas as dioceses em comunhão com todos os bispos e todos os fiéis católicos no mundo inteiro. Fazendo então memória da construção desta primeira basílica, onde os cristãos não precisaram mais rezar escondidos, mas puderam publicamente professar a fé no Cristo, a Igreja também nos coloca numa bonita reflexão, que nós somos
templos vivos do Senhor. E como precisamos amar o templo de pedra que construímos para rezar, mas também o templo sagrado, que é a vida de cada pessoa. Deus habita no ser humano. O coração de cada pessoa é território sagrado. Deus toca no coração de todos aqueles que pela fé acolhem o dom do seu amor. Então nesta festa nos traz aí o Evangelho, daquela cena que quando Jesus vai ao templo de Jerusalém e fica profundamente irritado. Eu gosto dessa imagem de Jesus. Ele parece que ficou um pouco bravo. Pouco não, ficou muito bravo. O templo, a igreja, é por excelência o lugar que deve possibilitar às pessoas o encontro com Deus, onde elas possam refazer sua esperança para a caminhada da vida, onde elas encontrem uma palavra, uma oração que faça com que a dor não roube o que a sua vida significa. Todo templo religioso, toda igreja tem que ser um lugar de encontro com Deus, de encontro de irmãos. E eles haviam transformado o templo de Jerusalém num lugar de comércio. E o pior, o que deixou o coração de Jesus revoltado, a ponto dele pegar um chicote, meter uma bicuda nas mesas dos cambistas e expulsar os vendilhões do templo com um chicote, porque ele disse: vocês transformaram a casa do meu pai, que deveria ser casa de oração, casa de celebração da fé, casa de acolhida dos irmãos, principalmente daqueles que na vida são machucados e devem encontrar na casa de Deus um lugar de cura, de recuperação e de paz. Vocês transformaram a casa de Deus num lugar de comércio. Vocês querem lucrar em cima da fé das pessoas. Porque no templo de Jerusalém se vendia tudo. Se vendiam para os ricos bois, touros, para que eles comprassem e fizessem sacrifícios. E para os pobres se vendiam pombos. Quando Maria e José vão apresentar Jesus no templo, eles precisam oferecer um sacrifício. Eram pobres, tiveram que comprar lá o seu par de pombinhos. E Jesus disse: a casa de Deus não é para isso. A finalidade da casa de Deus é para que as pessoas façam a sua experiência de encontro com um Pai que é amor, que é misericórdia e que deseja a plenitude de vida para seus filhos e filhas. E no templo de Jerusalém, os religiosos que cuidavam do templo exploravam a fé, principalmente dos mais pobres, dos humildes que iam lá buscar uma experiência de Deus e às vezes eram saqueados da única moedinha que levavam no bolso. E Jesus demonstra o amor e o zelo que Ele tem pela casa do Senhor, amor e zelo que nós precisamos ter para com a casa de Deus. No respeito, no carinho e no cuidado. E nunca esquecer, cada templo de pedra edificado nesta terra, onde nós podemos nos reunir para celebrar nossa fé, nosso encontro com Cristo, nosso encontro com irmãos, tem que ser por excelência casa de oração. Se a igreja é casa de Deus, ela é casa para todos. Ninguém pode ser excluído de dentro da igreja. Ninguém pode ser afastado da casa do Senhor. Ninguém pode ser impedido de entrar na casa do Senhor. A casa de Deus é casa para todos os seus filhos e filhas. Então que nenhuma palavra nossa, que nenhuma atitude nossa impeça alguém de entrar na casa de Deus e celebrar o seu encontro com o Senhor. Mas o mesmo zelo que nós temos para com o templo de pedra, é o zelo e o amor que devemos ter também para com os templos vivos, a vida de cada pessoa. Senão a gente pode cuidar tanto do templo de Deus, deixar o altar limpinho, as imagens bonitas e organizadas, a casa de Deus iluminada. Que bom, isso é digno, importante e sagrado. Mas às vezes nós não estamos enxergando as pessoas que estão desfiguradas, feridas, despidas de sua dignidade. O mesmo amor que temos para com a casa de Deus é o amor que devemos ter para com a vida humana. Tão bem São Paulo na carta aos Coríntios dizia: vós sois santuários de Deus, vós sois templos do Espírito Santo. A igreja a oração que fazemos no templo deve nos levar a viver a oração da fraternidade lá fora. Que o Senhor nos ilumine, que Ele renove em nosso coração esta consciência. Nós somos uma igreja viva.
Celebramos Cristo no altar do templo. Precisamos acolher Cristo também no altar do coração de todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado.